Então, né, pessoal? O pior de tudo, gente, é que enquanto esses processos que existem, né, lá nos Estados Unidos também, referente a coisas mais graves, ultrasecretas, não se resolvem, aqui eles continuam me vitimizando, me vitimando, na verdade, né, criando processos de interdição contra mim, criando ações judiciais, enquanto eu só estou tentando esclarecer os fatos e cuidar de minha vida. Compreendem, gente? Enquanto isso não se abre, o judiciário se omite, fica calado, não se pronuncia referente a isso, e eu solicitando desde o ano passado, quando eu percebi que algo estava estranho, eu falei, né, por WhatsApp, a familiares, a advogados meus, também coloquei em vídeos desde o início desse ano. Olha, eu sei que algo está ocorrendo, que existe processo, existem investigações, e possivelmente vocês não estão podendo falar sobre o assunto ou tocar no assunto neste momento, mas eu estou solicitando que vocês tentem recorrer ou ver algum processo, ação judicial, para que vocês possam me contar, porque eu quero participar sim e quero prestar minha defesa e depor. Eu não quero ficar fazendo avaliações psicológicas semestralmente, tendo a minha saúde destruída por criminosos, às vezes procurando até consultar, descobrir onde existem esses processos. Eles começaram até a ocultar esses processos. Veja, gente, a promotora, né, que deu algum parecer ou retorno sobre esse processo que eu pedi para abrirem no Ministério Público de Alagoinhas, de destituição do poder familiar, se chama Patrícia Alves, algo assim, ou é Patrícia Martins. A promotora mandou encaminhar alguns despachos em PDFs, uns arquivos, falando do arquivamento do processo. Só explicar a vocês, né? Quando eu fui fazer isso, eu não tive contato direto de explicar os fatos para essa pessoa, para essa promotora. Quem me ouviu foi um rapaz, acredito que o oficial, o escrivão, né? Foi a quem eu expliquei toda a situação e ele foi descrevendo. Depois tive acesso ao documento para ver se estava conforme aquilo que eu expressei e falei. E eu falei, deu ok. E até postei uma foto, algo assim, do documento, né, no Instagram para terem noção de um ato judicial que de fato foi solicitado por mim, aquele tipo de ação. Não foi alguém que armou ou falou em meu nome, né? E os únicos contatos que eu tive no Ministério Público de Alagoinhas nesses dias, seja com as moças ou moços na porta de entrada, segurança, ser aqueles cumprimentos cordiais que a gente fala, né, com qualquer cidadão por educação, de dar um bom dia, boa tarde ou boa noite e só. Eu não tive contato com essa promotora dela me ouvir, nem ela me intimou. Mas olhem bem qual foi o tipo de justificativa que ela colocou nesses documentos em PDF, que eu vou estar lendo para vocês, que eu quero que meus advogados, o próprio sistema judiciário do Brasil, tenham acesso a tudo isso. Que a gente não sabe o que é que vai ocorrer daqui para frente nos próximos meses. Estamos vivendo tempos sombrios, sim. Pessoas premeditadamente criaram ações judiciais, processos, incriminando falsamente órgãos públicos, políticos e pessoas comuns da sociedade. A gente não sabe até onde eles estão mentindo e procurando nos prejudicar. Qualquer ato referente a mim eu vou tentar deixar público, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho o que esconder, né? E eu acredito que é assim, trazendo as coisas às claras, trazendo as coisas à tona, que a gente quebra qualquer tipo de corrupção, de pessoas corruptas agirem de má fé, tentando agir em nosso nome, ou dizer que nos representa, né? Enquanto advogados ou algo do tipo, etc. Vou até mostrar para vocês, aqui tem alguns documentos. No próximo vídeo que eu fizer eu vou mostrar a vocês. Gente, nesse dia eu fui ouvido, fiz as explicações, né? O rapaz anotou tudo tranquilamente, não existiu confusão, não existiu ninguém surto. Informei, estaria já encaminhando as provas, os anexos por e-mail. O mesmo e-mail que ele informou que tinha disponível, que eu recebi algo, foi o e-mail que eu encaminhei as provas que eu tinha. Desde as provas contra os crimes de transfobia que eu sofri por essa mãe, Ana Lourdes Batista, boletim de ocorrência, número de boletim de ocorrência que eu tinha feito sobre o crime de transfobia, estava aguardando chegar no e-mail,
Fiz esse boletim de ocorrência por meio da Delegacia Virtual de São Paulo. Boletim de ocorrência sobre a ameaça de faca que ela fez a mim. Tentou me ameaçar assim com uma faca. Agrediu no meu nariz ainda também nesse dia. Procurou discutir comigo e na presença de meu irmão. Tenho áudios, meu irmão chamado Diego dos Santos, o único irmão que eu tenho biológico, né? Não tenho mais irmãos. Falou um bocado de absurdos, né? Nos primeiros dias de que eu passei lá, ela se comportou normalmente, não desrespeitou, não falou nada demais. E eu não sei o que ocorreu nos próximos dias. Para mim, ela tinha sido ameaçada por alguém. Que ela ficou com um comportamento todo diferente. E começou a aparecer até animais mortos na porta de casa, como cobras, sapos. Um movimento diferente até de carros na rua, né? Eu só sei que ela aparecia lá meio assim, ou com raiva, ou meio com ódio ou medo. E o que é que está acontecendo com a senhora, mãe? Tentei explicar algumas coisas ou perguntar se ela queria contar dos processos judiciais, o que é que está ocorrendo, ela não me contou nada. E começou apenas a cometer crime de transfobia contra mim, a querer me expulsar, a me xingar, né, me chamar de ela, dizer que não aceitava tais coisas, me xingar de coisas bem terríveis, até que ocorreu esse momento de querer me agredir fisicamente ou de me ameaçar até com a faca. Isso tudo eu prestei o boletim de ocorrência, fiz, estava esperando receber, printei e encaminhei também como prova para esse Ministério Público de Alagoinhas, né? A prova com os números dos registros de boletim de ocorrência. Quando eu solicitei a destituição do poder familiar, foi tanto dessa mãe biológica, Ana Lourdes Batistas, como dos Santos, como de um tio que tentava se passar por pai afetivo meu sem ser, Edmilson Ais, só porque eu morei há algum tempo na casa de minha tia que faleceu e ele também morava lá. Ele tentou inventar que era o responsável por meu pai afetivo, mas não é. Né? Não moro com ele, nem tenho contato com ele, nem vou ter nunca mais em minha vida. A não ser que exista alguma audiência judicial, algum julgamento que o juiz coloque e diga que a gente tem que estar no mesmo espaço. Apenas sobre questão de contexto jurídico ou judicial pode ocorrer de eu estar no mesmo espaço com essa pessoa, mas não vai existir acordo, nem convivência com nenhum desses familiares, nem agressores, nem testemunhas falsas. E dizer a vocês, gente, estou trazendo em resumo das situações que ocorreram. Tudo isso eu tentei descrever para o Ministério Público de Alagoinhas e coloquei provas. Medida protetiva que eu já tive contra esse tio, boletins de ocorrência sobre as situações de ameaça de faca, crime de transfobia que eu passei, fotos de lesão corporal que eu tive no período que eu solicitei a medida protetiva, né? Tudo isso, todos os arquivos, eu tinha áudios do momento em que ela me ameaçou com a faca. Isso eu encaminhei. Áudios em que ela aparece cometendo crimes de transfobia contra mim, me chamando de ela, ou xingando, me chamando de diaba ou de cínica, usando os termos, né, no feminino para ofender e denegrir mesmo. Na prática criminosa da transfobia é assim. Tudo isso e tudo quanto foi tipo de prova que eu pude fornecer de foto a áudio, arquivo PDF, documento jurídico, medida protetiva. Eu anexei e encaminhei. E o que foi que ela deu de retorno à promotora do Ministério Público de Alagoinhas aqui, essa chamada Patrícia Alves. Eu é Patrícia Martins, né? Os dois sobrenomes juntos. Ela colocou que ia fazer o arquivamento do processo, que eu estava apresentando falas desconexas e não existia provas mínimas que pudessem gerar aquilo à frente. Apresentou um trecho dizendo que eu apresentei falas desconexas referente à situação de estupro, de agressão ou dos golpes que eles criam, né, de certidão de casamento, referente a essas explicações que eu já tinha trazido referente a essa organização criminosa, de agressores sexuais que eu tive, né, como o ex-presidente. Ela tentou justificar o arquivamento do processo referente a isso. Não foi o arquivamento do processo referente a uma fala, um parágrafo direcionado ao nome da minha mãe ou desse tio problemático que eu tinha. Ela disse que eu tinha uma fala desconexa
devido a falar do estupro, da agressão, da certidão de casamento, como estratégia que eles usam para levar essas meninas e explorá-las. Compreendem a gravidade da situação, gente? E ainda disse que o processo não existia provas razoáveis ou provas mínimas. Gente, prova mínima seria até levar qualquer um a testemunha para falar algo, né? Isso eu acho que seria o mínimo, mas eu apresentei prova documental. Essa pessoa teve acesso a documento jurídico como medida protetiva emitida por outro juiz. Isso seria uma prova mínima? Se o juiz naquela época percebeu, foi compreensível que o fato foi grave, que ocorreu em 2022, que existiu algum tipo de risco, dano, eu mandei até foto da lesão corporal, de escoriações ou lesão que é a situação que esse tio causou sobre mim. Seja grave, grande, pequena, tinha lesões. Entende, gente? E ela disse que as provas ofertadas eram as mínimas, que as falas foram desconexas. Essa promotora nunca me intimou para ter um momento de reunião com ela, onde ela pudesse perguntar algo, onde ela pudesse questionar algo ou pedir mais informações. Compreendem? O que seria uma fala desconexa? Apenas por eu ter falado que eu sofri alguma agressão de um homem rico, que é político, branco, será que se eu tivesse dito que eu sofri agressão sexual, né, de um homem negro, pobre, da periferia, ela ia acreditar ou considerar a minha fala ou dizer que não era desconexa? Qual era o critério disso aí? Porque em momento nenhum eu tive fala direcionada a ela, porque ela não me intimou para me ouvir. O único tipo de expressão que eu tive foi pro rapaz, que descreveu tudo no papel de uma forma coerente. Como é que ela fala que eu apresentei uma fala desconexa quando ela nunca me intimou para me ouvir? Eu nunca estive falando com ela ou explicando sobre esse assunto. É fala desconexa ou é uma fala que precisa ser melhor explicada ou detalhada? Compreendem a gravidade da situação, gente? Depois disse, né, também que não poderia ocorrer a destituição do poder familiar, porque eu seria uma pessoa de maior de 18, né, já plenamente capaz sobre meus direitos, etc., que ela não seria responsável. Mas aí é que está a questão. Eu procurei explicar tudo, contextualizar para ela compreender que não era um caso simples de família em que expliquei que existe uma organização criminosa e essa pessoa, esses familiares são utilizados como fantoches para abrir processos contra mim. Essa pessoa, essa mãe, junto com outros familiares, podem estar com profissionais, psicólogos, com relatórios falsos, com documento jurídico dizendo que eu seria incapaz, dizendo que eu sou deficiente, pedindo para eu sair do trabalho, pedindo para eu ser demitido. Toda instituição que eu faço parte, eles criam alguma ação judicial contra essas instituições. Compreendem a gravidade, gente? Por isso que eu pedi uma destituição do poder familiar nesse sentido. Porque eu preciso ser protegido, ter meus direitos garantidos, protegidos, a minha vida resguardada dessa gente. Se eles querem me acusar, eles vão diretamente para a audiência ou julgamento e dentro de uma reunião de ambiente virtual, todo mundo participe e me acuse. Mas não venha me acompanhar dentro de minha casa, nem do meu ambiente de trabalho, nem se meter na minha vida afetiva com as mulheres que eu me interesso ou que eu vá casar. É isso que eu estou tentando deixar claro. Eles só criam essas ações de interdição, com avaliação psicológica, para se intrometer na minha vida, procurar prejudicar. E agora que esse bandido foi identificado desde 2021, está tentando me incriminar falsamente, ele tem utilizado cada vez mais o efetivo de policiais corruptos que existiam da PF, como do Rio de Janeiro, como pessoas corruptas do sistema de justiça. Vocês compreendem a gravidade da situação? Ao mesmo tempo que eles se direcionam à minha vida para me prejudicar, tentar interditar, violar meus bens, meu direito, né, a poder trabalhar, a poder cuidar de minha saúde, a poder viver, casar com quem eu quiser, constituir família com quem eu quiser. Eles tentam também impedir que eu tenha acesso à notificação desses processos.
Quando eles perdem processo de interdição, eles buscam esconder, não notificam ou informam dados falsos e eu nunca compareço, porque nenhum deles informa. Ou inventam também para o juiz que eu não tenho capacidade para participar, compreende? É muito grave o que tem ocorrido. E o que essa moça fez foi negligenciar, descredibilizar minha fala, mesmo tendo repercutido vídeo de estupro. O agressor sexual do ex-presidente fazia vídeo em público perante multidões se gabando de ter estuprado a mim, causando situações de constrangimento público, onde até dizia-se imbrochável, por ter praticado estupro contra um ser humano. Compreende? E ainda ela teve a coragem de dizer que eu estava com falas desconexas. Quando todo mundo sabe, eu não tive acesso ao vídeo de estupro, porque eles criaram alguns jeitos, né, de bloquear, impedir que eu tivesse acesso nos meus dispositivos a esses vídeos. Porque se eu tivesse, eu teria feito denúncia, gente, tenho certeza. Eu tenho ciência de que coisas ocorreram naquela época que impediram de eu ter acesso a alguns dados e conteúdos. Mas se a sociedade toda soube, ouviu o vídeo, sabe a forma como essas pessoas se comportavam contra mim, esse ex-presidente, seus filhos e esses familiares que são testemunhas falsas dele, que me humilhavam, faziam chacota ou xingavam ou denegriam a minha imagem, meu nome e a minha honra, essa promotora sabe. Então, por que ela está colocando esse tipo de justificativa e pedindo o arquivamento do processo? Aí eu poderia até entender a questão do ser maior de 18 anos. Então, qual seria, né, a medida adequada? Ela descredibilizou minha fala toda, de certa forma, não me intimou para ouvir, mandou despacho para CESAL, para hospital, para familiar, para isso e aquilo. Para mim, que foi quem deu entrada, né, no processo, ela não me intimou em nenhum momento para ouvir. Eu que tive, quando recebi o arquivo de despacho no e-mail, eu que busquei encaminhar e-mail para tudo quanto foi tipo de órgão. Juro para vocês, de ouvidoria, a Ministério Público da Bahia, Ministério Público Federal, a pessoal do STF, a tudo quanto foi instância eu enviei, gente, porque eu tô assim. Nesses tempos nebulosos que a gente não sabe quem é corrupto ou quem não é, é melhor trazer tudo à tona e encaminhar para todos. Todo mundo recebe a bomba, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso ao conteúdo. Para depois não dizer, ó, ele mentiu, ele não tentou, ele quer conviver com os parentes, ele não denunciou, isso, aquilo, ele não relatou. Tudo foi descrito. E aí eu sei que de tanto enviar, encaminhar e-mail para um bocado de órgão, alguém deve ter solicitado ou encaminhado para ela marcar uma reunião remota comigo. Aí amanhã, às 9 da manhã ou para 10, vai ter alguma reunião remota com essa mulher. Que eu tinha até medo de participar, mas como eu estou trazendo isso aqui tudo a público, eu vou tentar participar. Sabe por quê, gente? Eu digo que eu tenho medo de participar. Porque essas pessoas que fazem parte dessa quadrilha, elas distorcem informações. Trabalham o tempo todo com fake news. Essa pessoa podia printar, ou quem mais for participar dessa reunião amanhã, dizer que estaria tendo um momento para a abertura dos processos, por exemplo, que tem nos Estados Unidos. Ou que estaria fazendo algum acordo comigo referente à minha família, ou trabalho, ou indenização, alguma coisa. Tudo mentira. Entende? Eu estaria participando daquela audiência, pensando, né, em determinada finalidade, ter mais explicações sobre isso, e eles movendo outros tipos de ações judiciais, falando de outras questões de finalidades e etc., né, com esses familiares problemáticos, esses corruptos auxiliando, e eles iam prestar esse tipo de informação ao pessoal dos Estados Unidos. Ou até para o judiciário aqui do Brasil. Hoje ele teve audiência com a gente, ele está ciente, a gente notificou. Ou aqui, ó, a foto dele no Google Meet ou no Microsoft Teams, participando da reunião, e a gente notificou. Eles iam mentir com o meu nome. Mas eu já venho até a público dizer, amanhã a única finalidade que tem dessa reunião seria para esclarecer um pouco mais o porquê que ela está pedindo arquivamento de uma coisa tão grave assim. Que minha vida corre risco, sim, não tenha dúvida, que até ameaça de faca eu tive dessa mãe. Compreendem, gente, a gravidade da questão?